Muito bem, então agora nós vamos falar de E-Social e de REINF, o seu cronograma, as atividades e algumas recomendações. Nós vamos fazer um debate aqui. Para tanto, eu convido Samuel Kruger, da Receita Federal do Brasil. Roberto Dias Duarte. E sua gravata cheia de estilo. Não, a gravata vem com ele, né? E também José Alberto Maia, do Ministério do Trabalho. Por favor, tomem os seus lugares. E já tem pergunta aqui bombando. A cara de vocês naquele vídeo ali atrás ficou show de bola. Vamos lá então. Comecemos pelo bendito cronograma. Quem se habilita? Maia, Kruger? Quem? Maia, por favor, faça uso. Bom dia a todas e a todos. Adoro vir aqui nessa cidade. Tenho vindo várias vezes, principalmente numa oportunidade dessa de festa aí de Cesium. E nesse momento, estamos num momento, já participei de diversos outros encontros aqui, já virou um evento que faz parte do calendário do SPED. E em todos os momentos a gente sempre vinha falando de algo que ia se firmar, sempre trazia um clima de insegurança muito grande com relação à própria obrigação, às mudanças que iam haver, principalmente em função das mudanças que houve em todo o cenário nacional. Acho que eu já tenho... Eu sou jovem há muito mais tempo do que a maioria aqui, que só é jovem há menos tempo. E nós nunca vivemos um momento de tantas transformações na área política, na área administrativa, nas mudanças. Eu estou no meu 6º ministro, nesses 5 anos que a gente está nesse projeto. E sempre, ou seja, todas essas mudanças trazem um clima de insegurança muito grande com relação a um projeto. E um projeto dessa magnitude, um projeto desse tamanho, que envolve uma mudança tão radical da forma de se trabalhar, que a gente costuma dizer que é uma revolução no mundo da informação, no mundo do trabalho, gera ainda mais essa insegurança, se você não tem essa... Mas esse momento aqui, apesar de tudo isso, o que nós mesmos podíamos estar muito inseguros em relação a esse cronograma, ao contrário, o Roberto estava me perguntando, você acha mesmo? E esse povo que está aí, e o Temer, apesar dessas mudanças, e umas mudanças tão importantes, só houve aumento do patrocínio do projeto, ou seja, o que mostra que o projeto, que nunca foi politizado, nunca foi um projeto de partido, nunca foi um projeto de governo, é um projeto de Estado, foi extremamente bem aceito e sabe-se da importância que ele tem. E, ou seja, a mensagem é, o cronograma está mantido. O cronograma está mantido. O cronograma que nós estamos marcando, e já estamos bastante em cima, mas ele está confirmado, temos um retorno muito firme do nosso prestador de serviço de software, a equipe toda de especificação. Hoje a gente trabalha que esse cronograma vai ser mantido. Qual é o cronograma? Acho que todos já sabem. É agora, se avizinha. É a partir do começo do ano que vem. A partir de janeiro de 2018, o primeiro grupo de empresas já estará obrigado a prestar as informações no modelo novo. É um grupo de empresas considerável. Temos aí, sei lá, umas 100 mil empresas maiores, aquelas que faturam acima, ou melhor, que faturaram no ano passado
de 2016 acima de 78 milhões, todos já têm que estar preparados para prestar informação no novo modelo a partir de janeiro. As demais, já logo, ato contínuo, no segundo semestre, a partir de julho de 2018. Ou seja, o cronograma está mantido, não passemos, não criemos um clima de insegurança que é natural dentro do que está acontecendo no país, mas isso, salvo qualquer coisa que nós não saibamos, por isso que a gente costuma ser muito sinceros nesses posicionamentos, porque mostra a informação que nós temos. Hoje estamos trabalhando dentro do cronograma para que essas informações passem a ser prestadas a partir do começo do ano que vem. Se havia alguma ansiedade ou alguma dúvida em função das mudanças que houve no governo, que essas dúvidas se dissipem e que nós trabalhemos para isso. Agora, claro, isso é a nossa parte do Estado. A maior preocupação hoje é com vocês, quem está preparado para o E-Social. Se chegar o dia, em janeiro de 2018, e essas pessoas que teriam que estar aptas, em compliance, para cumprir com as obrigações, não estiverem preparadas, o que vai acontecer? É um projeto tão grande, tão suntuoso, que vai ser multa para todo mundo. Não vai ser isso. Vai ser o quê? Não vai entrar. Não vai entrar e não vai entrar porque as empresas não estarão prontas. Cabe às empresas. Para que elas se preparem, elas têm que ter a visão muito clara das suas vantagens. Então, conhecer o projeto e saber que aquilo não é um projeto do governo. É um projeto do Estado brasileiro que tem interesse, que atende aos interesses de todos, seja empresas, trabalhadores e do próprio Estado. Okay? É uma opção de Estado ter feito isso. Ou seja, o E-Social vem como benefício para a sociedade. É assim que temos pensado muitas vezes, né? Garantia de recolhimento, quando ele for se aposentar vai ser muito mais fácil, porque está numa base única, né? Número disso, daquilo, de não sei do que, chaves alternadas, o cara sumiu, o cara tem 4, 5 PIS e coisas que a gente vem carregando. Não importa nem exatamente por que foi feito assim no passado. O fato é que a gente precisa olhar para frente, né? Me parece que isso é o melhor dos mundos agora. Tá? Mas a gente tem também junto, Kruger, a questão da REINF, que hoje, salvo se a minha memória está me traindo, nós não temos ato publicado estabelecendo o cronograma, a obrigação. Temos? Temos. Temos? Temos a IN. Então a minha memória está falhando hoje. Já temos a IN não me recordo agora, da Receita Federal, estabelecendo a obrigatoriedade da EFD-REINF. Gente, primeiro, eu acho que eu pulei a minha apresentação. Também te provoquei, né? Boa tarde. Eu sou Samuel. Acho que já passou do meio-dia, acho que é boa tarde já, não é? Ou para quem não almoçou ainda é bom dia, não sei. Então, eu sou Samuel Kruger, da Receita Federal, atuo no projeto do E-Social e da IFD-REINF, desde os primórdios dele, que ele começou, né? E respondendo então à pergunta, nós temos sim já uma IN da Receita Federal do Brasil, estabelecendo a obrigatoriedade da IFD-REINF e também estabelecendo... Existem algumas correções que nós vamos republicar esta IN, tá? Corrigindo algumas distorções que foram cometidas lá na publicação dessa IN. Mas a obrigatoriedade, gente, tem que ficar bem claro, é uma escrituração irmã do E-Social. Entra junto, tá? Se E-Social entra em janeiro, como de fato deve entrar em janeiro, EFD-REINF entra para os mesmos contribuintes, e é aí que tem uma divergência lá. A nossa IN está um pouquinho diferente desse conjunto de empresas, né, do E-Social. É aí que nós vamos fazer uma pequena correção, tá? Então, entra exatamente junto, tá? E isso, inclusive, tem uma motivação muito grande. As informações que hoje são prestadas na DIRF e na GFIP, elas são substituídas simultaneamente por essas duas novas escriturações, que é E-Social e EFD-REINF. Então, portanto,
por si só já é o grande motivo para ambas entrarem juntas. Ótimo. Vão entrar 3, então, junto com a DCTF Web, aí, porque vai desembocar tudo lá na DCTF Web. Apesar de que ela hoje já está rodando, né, para o ambiente dos domésticos. A DCTF Web, na verdade, ela finaliza o processo. E, gente, eu não vejo essas 3, vamos falar aí, E-Social, IFD Reinf e DCTF. Eu não vejo essas 3 obrigações como, porque alguém já me disse em outras oportunidades, espera aí, você está trocando 4 declarações por 3, não tem tanto ganho assim. Isso não é verdade, né? O E-Social tem o seu objeto, o seu assunto, a IFD Reinf tem um outro que não tem nada a ver com o E-Social, e a DCTF Web, gente, ele só complementa, inclusive, como o próprio Mauro já comentou, nem a apuração dos débitos tributários serão feitos na DCTF manualmente. Para que vai servir, então, a DCTF Web? Para você fazer as vinculações, como ele diz. Vinculações, gente, quer dizer o seguinte: você tem um débito tributário que vai vir já apurado em cima das escriturações que foram enviadas. Então, vocês entregaram, já enviaram E-Social, já enviaram EFD Reinf. A DCTF Web vai ler essas escriturações, vai mostrar para os senhores lá o valor devido. E o que são essas vinculações? A forma como vocês vão liquidar o débito. Só isso. Vão gerar um DARF? Ou vão aproveitar algum parcelamento que já foi feito? Ou seja, essas vinculações, na verdade, é só o final de toda a história de como o débito tributário será liquidado. Roberto, eu quero te fazer uma provocação, porque eu quero ter aí uma visão do administrador, do que na tua visão, obviamente, a sociedade vai ganhar tendo o E-Social como projeto implantado a partir de janeiro de 2018. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado. Em Minas Gerais, o marco também é meio-dia, não é o almoço? Meio-dia, meio-dia. Mas o fuso é um pouco diferente. Então, boa tarde, muito obrigado e parabéns pelo evento mais uma vez. Eu vou ampliar um pouco o escopo dessa discussão, porque poucos perceberam que a gente está na segunda década do 3º milênio. E o que está acontecendo no planeta é uma transformação digital. Uma 4ª onda do processo chamado Revolução Industrial. E nesse momento se discute não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Oceania, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, como que as empresas se portam frente a essa transformação. A questão do mundo sem papel é algo que até, de certa forma, está obsoleto, porque, por mais que a gente tenha uma grande quantidade de informações já nascendo em meio digital, a gente ainda, de fato, não conseguiu o mundo paperless. Então, o que se discute agora é o mundo touchless, onde você tem o papel original, o documento, a informação originada em papel, mas que você não precisa manuseá-la com muita frequência. E o que acontece nos processos empresariais, do ponto de vista tributário e trabalhista, cada um com a sua ênfase, é que a gente tem origens de informações diferentes, tendo processos diferentes. Trazendo isso para o mundo de vocês, mais claro. Antigamente, para processar um documento fiscal, você manuseava uma nota que hoje você importa diretamente no seu sistema. A nota de entrada e a de saída. Mas ainda tem, dependendo da organização, de 10% a 20% desses documentos que são em papel. E aí você tem processos diferentes para cada tipo de documento. E o que se discute agora é, seja qual for a origem deste documento, transformá-los em informação digital para termos um processo único, simplificando a
administração, a obtenção de informações para a administração empresarial. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo passo, que é a administração de pessoas, é um mundo ainda muito carregado de papel. É um mundo que ainda temos muito documento em meio físico. E se a gente não começar agora a pensar como transformar esses processos, a gente vai, em um único processo em meio digital, a gente, de fato, não vai ter ganho de produtividade nenhum. A gente, pelo contrário, a gente vai aumentar o custo, porque teremos, para cada tipo de documento, um processo diferente. Um controle diferente. Um controle diferente. E aí que entra uma palavra-chave que o Mauro colocou pela manhã, que chama inovação. Inovação significa encontrar um jeito mais produtivo, mais eficiente e, obviamente, diferente do que eu fazia antes, à luz da nova tecnologia. Ontem, em Londres, começou a Accountex UK, né? Em setembro teremos a Norte América, e o que se discute lá o tempo inteiro é isso. O que fazer com os record management, né? A gestão documentacional, traduzindo isso para um português mais próximo da gente, e transformar essa informação não digitalizada, mas transformá-la em meio digital. E aí sim eu vejo essa integração entre as empresas e órgãos governamentais fazendo sentido. Antes disso, realmente a gente vai ter um aumento de custo gigante, principalmente em empresas onde a informação está distribuída como organizações contábeis. Essa é uma questão importante, mas a gente tem uma questão específica sobre essa, das organizações contábeis em relação à e-social. Quero aproveitar aqui que já tem um monte de pergunta bombando, e o ambiente de testes e homologação do e-social será liberado em 1º de 7 de 2017, ou seja, 1º de julho teremos o ambiente. Não estamos falando aqui das empresas do projeto piloto, nós estamos falando aqui das empresas como um todo, para poder testar e terem os seus 6 meses para poder testar até janeiro de 18. Havia um compromisso de que, para que nós pudéssemos implementar esse cronograma que está mantido, a partir de janeiro de 18 para as grandes empresas e as demais, a partir de 1º de julho de 2018, que nós colocássemos 6 meses antes um ambiente de teste, o qual a gente passou a chamar de pré-produção. Depois de algum tempo também, por questões até contratuais, passou a tratar como ambiente de produção restrito, ou seja, porque seria de acesso, apenas sem efeito jurídico. O uso desse ambiente seria apenas para testes e qualquer coisa pode ser dita sem nenhum compromisso fiscal ou jurídico, e podem ser ditas coisas pedindo-se que se façam todos os batimentos, ou podem ser pedidas de forma a dizer, olha, não façam esses batimentos, que eu só quero testar essas outras coisas. É um ambiente até mais complexo, talvez, do que o próprio ambiente de produção nesse aspecto. Havia esse compromisso. E há esse compromisso a partir de 1º de julho. A questão é que houve uma demanda muito grande das empresas de TI, eu não sei quantas pessoas aqui, ou se há essas pessoas que representam empresas de TI, é que essas empresas têm que, antes de que todas as empresas, vamos dizer assim, finais, possam fazer os testes com seus dados, com suas massas de testes, com seus ambientes reais, que eles já tenham um sistema testado também pelo seu próprio fornecedor de software. Então, o prazo vai ser mantido, talvez até um pouco antecipado, a intenção é que até um pouco antes de julho, ainda em junho, consigamos colocar esse ambiente de testes, porém, a princípio será limitado apenas para aquelas empresas de software que vão fazer os seus testes, para que possam disponibilizar os aplicativos já com uma versão testada nesse ambiente, para que a gente não conturbe esse procedimento de testes. Essa é a ideia. Então, serão elencadas algumas empresas que vão fazer testes para que seus aplicativos... E esses testes servem também para o nosso retorno da nossa fornecedora de software, que é o CERP,
E a partir daí, mas haverá 6 meses de testes. Testes técnicos de mensageria. Não, mensageria, de carga, de estresse, para que a gente tenha um teste mais seguro, mas que foi uma demanda, inclusive, das empresas que compõem o grupo de empresas piloto e também do GT Confederativo, que houvesse antes uma disponibilização para essas empresas de software, para que quando cheguem esses aplicativos para as empresas finais, eles estejam já trabalhando com um software mais preparado. Isso vale também para a FDRINF, Kruger? O FDRINF está na cola. Não digo que será exatamente no mesmo dia. Tá? Pode haver aí um pequeno atraso ou até uma antecipação, mas ele está na cola do Os E-Social. cronogramas estão andando juntos, né? Eles andam juntos. Sincronizados, vamos dizer. Mas o desenvolvimento não é sincronizado. Então, a hora que entrar um, ou o outro entra antes ou um pouquinho depois. Está mais ou menos ali. Tá? E eu queria também aproveitar para informá-los que todos os eventos que vão entrar em pré-produção agora, né, esse ambiente está sendo dito, já estão homologados. Isso significa que estão prontos. Acho que essa é uma informação de impacto, para quem acha que a coisa não vai entrar. Tá? Vai entrar. Essa é uma informação taxativa, eu diria. Kruger, aproveitando que tu está com a palavra aí, eu queria te fazer uma pergunta que está aqui, e eu acho que sempre é bom esclarecer. Por que nós temos, e qual é aqui pediu assim, qual é a exata correlação entre o E-Social e a FDRINF? Quem vai aonde e por quê? Bom, não vai dar para dissecar todos os eventos aqui, não, né? não, Mas, eu vou falar assim, vou dizer até o histórico, tá? O histórico. Lá atrás, quando nós começamos a desenvolver o E-Social, a ideia é que só tinha o E-Social, na verdade. Ou seja, tudo que nós tínhamos hoje, na RAIS, no CAGED, na DIRF e na GFIP, essas 4 declarações, levaríamos tudo para o E-Social. Em determinado momento, nós percebemos que algumas informações estavam destoando do E-Social. Né? Aliás, o nome E-Social, ele já nos remete a algo assim, trabalho, pessoas, né? E-Social, previdência. E nós tínhamos lá informações que não tem nada a ver, retenção de imposto de renda, de aplicação financeira, sabe? Então, o que nós fizemos? Nós separamos em 2 grupos informações que são relacionadas ao trabalho, foram para o E-Social, ou melhor, continuaram no E-Social. Todas as demais informações, tá, que não correspondem a trabalho, migraram para essa nova escrituração que foi criada, que é a FDRINF, tá? Então, na verdade, gente, é tudo que hoje nós temos na DIRF e na GFIP. Na GFIP nós temos lá, por exemplo, contribuição previdenciária sobre espetáculos desportivos, não tem nada a ver com social. A renda oferida em jogos, dos quais participam um clube de futebol, há uma retenção de 5%, estava no E-Social, não tem nada a ver. E hoje está na GFIP. A GFIP hoje tem produção rural de pessoa jurídica. Então, todas essas informações que não dizem respeito ao trabalho foram para a REINF. Se vocês observarem bem, lá no E-Social nós temos alguma coisa assim que parece, à primeira vista, destoar, que é a questão de produção rural de pessoa física, mas, na verdade, não destoa, pelo seguinte motivo. A produção rural da pessoa física, ela é base para a mensuração do trabalho do pequeno produtor rural. Por isso que ela está no E-Social. Então, o pequeno produtor rural, ele vai lá no INSS solicitar seus benefícios, ok? Não por um salário que ele recebe, mas pela mensuração da sua atividade, que é a produção rural. Ok.
eu acho que eu tenho feito, Kruger, dando um pitaco aí na tua resposta, a divisão de que do trabalho é no E-Social, como tu colocou, e demais é na EFD-REINF, como a gente faz hoje na DIRF. Perfeito. Para ainda uma segunda análise pessoa jurídica está na FD-REINF. Obrigatoriamente vai ter que estar lá, retenções, informações, prestadores de serviço vai estar na FD-REINF. E os demais vão estar no E-Social. Então, o autônomo está lá no E-Social. Né? E a gente tem algumas discussõezinhas aí do MEI, do produtor rural e assim por diante. Né? Então, do enquadramento, se nós estamos falando de contribuição previdenciária sobre trabalho, vai lá para o E-Social. Se nós estamos falando de tributação sobre a renda, nós estamos falando de FD-REINF. Né? Então, acho que isso dá o balizador, né, tributário, inclusive, para fazer essa distinção do que vai aonde. Né? E aí, algumas pessoas perguntam assim, mas então tem pessoa física no E-Social, na FD-REINF? Pode ter. Né? Retenção, por exemplo, sim, você vai ter, mas eu digo, pode ter, porque o cara lá pode não acontecer. Mas uma empresa, por exemplo, que loca, esse é um exemplo que eu uso, uma empresa que loca de uma pessoa física um imóvel e tem retenção pelo pagamento de aluguel, não estará no E-Social, porque não decorre do trabalho, e sim decorre da relação econômica entre a pessoa física e a jurídica, e, portanto, vão estar no REINF. Beleza? Por isso que eu acho que o melhor conceito é esse, gente. As informações relacionadas ao trabalho E-Social. Todas as demais informações que hoje constam na DIRF e na GFIP e FD-REINF. Confirmando, porque tem uma perguntinha só aqui simples, com a FD-REINF substitui a DIRF. Beleza, substitui. Na verdade, é o conjunto do E-Social mais a IFD-REINF. A completude dos dois substitui hoje a DIRF inteira. Isso. Ok. E a DIRF é um universo, né, gente? Tem de tudo lá, vocês sabem. Não vamos nem... Universo é uma palavra elegante. Lá no E-Social nós temos apenas 5 códigos da DIRF. 5. Nós temos 0561, para quem é da área vai conhecer, 0588, 0473. São códigos de rendimentos relacionados a trabalho. Na REINF, nós temos, eu não contei lá, deve ter uns 50. Tá? Então, a REINF todo o resto que hoje consta na DIRF está na REINF. Inclusive, então, aqui tem uma pergunta sobre os autônomos. Né? Então, os autônomos, um freteiro, por exemplo, vai estar na relação da REINF ou no E-Social? Se ele for um autônomo prestando serviço, vai estar no E-Social, certo, Maia? Perfeito, E-Social. Isso. Se ele for uma pessoa jurídica que está prestando um serviço, e aí não sei o freteiro, o que quis dizer o freteiro pessoa física, porque senão seria uma empresa de transportes, né? E aí a empresa prestadora de serviços vai, se tiver retenção, vai estar na FD-REINF. Perfeito? Perfeito. Só completando um pouquinho aquela sua conceituação, que foi muito bom e muito esclarecedora com relação ao trabalho E-Social, com relação à distinção, com relação ao que vai para o FD-REINF. Mas a própria prestação de serviço de uma empresa para outra, mesmo que envolva o mundo do trabalho, a relação entre as pessoas jurídicas vão para a FD-REINF. Então, você tem uma empresa prestadora de serviço de limpeza e conservação, que ela está informando no E-Social toda a relação com seus trabalhadores. Está tudo lá. Porém, quando ela tirar a nota fiscal da prestação de serviço para outra empresa, ela presta lá no FD-REINF, apesar de ser uma prestadora de serviço de mão de obra. Entre as contratantes e contratadas, FD-REINF, na relação com seus empregados e social. Essa é a visão, eu acho que mais precisa. Perfeito, perfeito. E aí, eu quero trazer aqui à baila uma pergunta que também foi colocada há um tempo atrás, sobre o painel, é que haverá impactos da reforma trabalhista, a terceirização, em relação ao E-Social? Se sim, qual o cronograma? Olha, eu não vejo que vai ter impacto, né? Isso aí, gente, ainda é um projeto, é uma discussão ainda. Mas eu até dei uma lida
Eu não vejo que haverá impactos em termos de documentação que nós temos atualmente. Porque nós não temos lá o detalhamento de nada, gente. Por exemplo, eu não tenho lá hoje eu não tenho nem folha de ponto no E-Social. O E-Social, na verdade, se você está pagando remuneração, esta remuneração será informada no E-Social. Agora, se ele fez 12 horas extras ou 50 horas extras, né, existe uma regulação nessa parte, esse detalhamento não chega no E-Social. Portanto, eu não vejo alterações, pelo menos numa visão assim muito superficial, porque ainda não sabemos, inclusive, nem como vai ser concluído esse trabalho, ainda está em discussão no Congresso Nacional, né? Então eu não vejo essa alteração toda, não vejo. A pergunta é muito boa porque esse é um risco do projeto, já mapeado. Como o Kruger falou, o desenho do E-Social, isso tem a ver com aqueles debates que houve ontem, antes de nós, com relação ao próprio direito material ou a forma de seu cumprimento. O E-Social já é construído para ser bastante aderente a qualquer forma, ou seja, a mudança no direito material não necessariamente vai afetar. Algumas coisas já vimos, que vamos ter que fazer algumas adaptações em relação a tabelas, em relação às possibilidades de contratação, em relação a coisas. Mas, se nos aproximarmos mais do E-Social, veremos que ele não faz muito juízo de valor, de mérito. Ele recebe o que você disser que aconteceu. Então, tudo que é possível de acontecer, a princípio, já está previsto. Ele já é voltado a isso. Há um impacto, há um risco com relação a essa reforma, que vai trazer mudanças, mas são mudanças que não são da estrutura do E-Social. São mudanças de possibilidades em tabelas, em formas de contratação. São coisas mais superficiais. Não esperamos que gere impacto no cronograma, que era essa a pergunta. Ok. Fala, Roberto. Eu também tive a oportunidade de buscar algum entendimento sobre esse assunto. E o que acontece é o seguinte: o E-Social foi estruturado com base em eventos. E isso a gente não pode esquecer. Os eventos não são modificados pela legislação, pela mudança na legislação. Não é? E a estrutura desses eventos também não. Eventualmente uma tabela ou outra, mas eu acho que, como o Maia falou, isso faz parte do contexto, né? Se as férias agora serão 2, 3 vezes ou 20 vezes por ano, não muda o evento férias, né? Acho que essa alteração não é estruturante, não. Eu também acho que não. Afinal de contas, continuaremos a contratar, dispensar, dar férias, afastar, pagar hora extra e assim por diante, em maior quantidade, menor quantidade, mais flexível ou não. Mas em termos de registro, que é o fato que a gente tem dentro do E-Social, que é o registro do fato, esse cara vai ter que continuar sendo feito, né? Então, acho que tem pouco impacto. As convenções de trabalho, bom, que agora, hoje já complicam bastante a legislação trabalhista, as convenções, e o E-Social é aderente, né, a todas essas. Então, se vai valer, como está previsto lá, ou não, conforme passar no Congresso, essa história de patrão e empregado se acertando é o que está valendo, ok, registra e vamos embora. Uma pessoa colocou aqui, colocando o seguinte, que ela orienta, capacita e mapeia processos dentro das empresas em relação ao E-Social. E ela percebe uma resistência de mudança de processos e principalmente na cultura das pessoas que hoje estão fazendo esse trabalho de administração ou gestão de pessoas, né? Então, no ponto de vista dela, é fundamental para o sucesso do E-Social, até ela resolveu trocar bem na hora aqui. Revisão dos processos. Para o sucesso do processo, não basta somente um bom sistema, mas, sim, pessoas capacitadas e, aí sim, um ótimo sistema. Roberto, eu acho que isso para nós aqui, estou te olhando aqui, já pensando lá no escritório de contabilidade, pensando internamente, aquelas empresas que têm o RH... O RH e a pagadoria, eu sou de um tempo antigo onde a gente tinha administração de pessoas e a pagadoria, né, que fazia folha e tudo mais. Comecei muito cedo, né, então,
essa gente vai ter que sentar e se administrar melhor, porque isso no E-Social ele desemboca numa coisa só, né? A informação da mudança do cargo, da descrição, enfim, né? de todos os requisitos que tem. Assim, eu acho que a gente tem que dividir essa visão entre organizações contábeis, que tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que já podemos encaixar. Como é que vão viver as organizações contábeis fazendo folha de pagamento apartado da gestão daquelas pessoas que estão nas empresas? Porque chegar lá o aviso de férias no final do mês, anota as férias do fulano na carteira. O cara manda a carteira e diz, o fulano está de férias desde o dia 17. Então, 16, 10 ou 3 anos, como disse o Clóvis, após a implantação do SPED, ainda nós vemos em muitas empresas e organizações contábeis um muro invisível separando as áreas fiscal, contábil e tributária da operação. Gradativamente isso foi rompendo esse muro foi quebrando. Eu lembro que em 1989 eu era analista de sistemas de uma siderúrgica e a gente passava um ano inteiro sem ver o contador porque a gente não sabia onde ele estava lá na sala dele. E depois de 2006 para cá, ele teve que ir até o chão de fábrica para ver se o óleo lubrificante era insumo ou consumo, né? Então ele saiu da sala e foi para o chão de fábrica. Da mesma forma agora, o raciocínio é o mesmo para as áreas que têm relação direta com recursos humanos. Mais um pouco ainda, voltando à questão da transformação digital, as organizações contábeis agora, 16 anos depois, começaram a entender que não dá para conectar o fisco na organização contábil, a empresa no fisco em meio digital e ficar aqui e aqui, empresa com escritório no envelope pardo, né? No papelzinho, vai para lá e vai para cá, motoboy, não tem conexão, né? Então, agora que as organizações contábeis começaram a entender o que é utilizar o meio digital para colocar uma gestão melhor nas empresas. Mais ainda, uma pura e simples integração não resolveria o problema, porque simplesmente processa esse lixo de forma mais rápida, né? Então, qual é a solução que está sendo encaminhada agora por muita gente, numa velocidade exponencial? Vamos utilizar sistemas de gestão em nuvem para micro e pequenas empresas, com todas as dificuldades que todos nós sabemos que temos, mas isso é um processo lento e gradual, de forma que a cadeia produtiva, o ecossistema esteja integrado. E o mesmo vai acontecer com o RH, senão torna-se um processo de automação do caos novamente. A percepção é correta. Talvez esse seja o tema mais importante. Essa pergunta toca no... Eu acho que o nome desse painel fala das coisas que têm que ser feitas, então, a revisão dos processos. A questão, e se tocou nesse tema também anteriormente, é com relação ao fato de que as empresas hoje não cumprem a legislação e nunca precisaram cumprir com relação a 90% das informações relativas ao mundo do trabalho. Então, a grande mudança podia ter acontecido sem o E-Social, dizer assim, vamos fazer algo que obrigue todo mundo a cumprir as obrigações. E isso faria também emergirem todas as obrigações incoerentes. Isso é social. Esse é um efeito colateral muito positivo do E-Social. Faz emergirem todas aquelas obrigações, algumas impossíveis de serem cumpridas. Mas o fato é que ninguém cumpre, e o E-Social vai trazer luz a esse processo. Não cumpria e, portanto, não reclamava. Agora, porque vai ser exigido pelo E-Social, o cara reclama. Isso, não tem fiscalização. Então, a grande mudança que vai ter que ter na revisão dos processos é para se ver como cumprir a legislação vigente. Porque o E-Social foi desenhado para isso. Apenas ele vai trazer luz para isso. Agora, não tocou-se num tema que era o que me chamou a atenção. Se a gente tem esse ponto tão sensível, quando se fala de escritório de contabilidade, sobretudo os que estão destacados da empresa, a prestação de serviço, temos aqui representando a FENACOM, que sabe que sempre tem tocado no assunto para
viabilizar o trabalho dessa categoria, tem a área de segurança e saúde. A área de segurança e saúde, para trabalhar, essa área aqui, como eu estou com uma visibilidade boa agora da plateia, eu vou até perguntar só se alguém levanta as mãos. Tem alguém aqui da área de segurança e saúde, só que eu possa ver? Pouquíssima gente, pouquíssima que eu estou dizendo, eu não vi ninguém aqui de se levantar. É que a Pessoal, luz aqui é contra. o pessoal, ou seja, e é um povo que trabalha desarticulado do resto da empresa, se há alguém dissociado é esse, e uma promoção, um sujeito mudou de cargo aqui do lado, tem a obrigação que starta para ele. Se ele não tiver um processo integrado, ele tem que fazer um exame de mudança de função, ele tem como integrar isso. Eu acho que é esse o trabalho e o convite que se faz a todo mundo nesse momento, é a revisão dos seus processos, que no fundo só convergem para dizer assim, se eu quisesse cumprir a legislação vigente, o que é que eu tinha que fazer? Aí vai ver que tem um mundo de coisa, aí já vai estar pronto para o E-Social. Só um exemplo real aqui. Eu já vi laudos de segurança sendo feitos pelo Google Maps, pelo Google Street View, né? Isso é a forma moderna, porque a 25 de março também faz muitos... É que um é na nuvem, um é na nuvem, e o outro nuvem, é on-premise, né? O cara tem que ir até a 24. O cara tem que ir até a 25 para digital. comprar. Claro, Mas na fala. 25 de março você faz tudo isso com muito mais facilidade. Não, e eu falei isso não no sentido de elogiar coisa, tá, gente? É justamente o contrário. A gente pode até usar a tecnologia, mas para o bem. Tudo bem. Só que tudo isso vai receber luz, né? Você tem as empresas que têm um compromisso de ter um supervisor de segurança tantas horas, você tem uma farmácia que tem o compromisso de ter um farmacêutico naquela... Quando colocar tudo no E-Social, você sabe. Você vai saber quem está trabalhando 80 horas por dia, 8 horas em cada empresa, em 10 empresas. Tudo isso está lá, explícito. Ou seja, é luz que se vai levar a todas essas partes sombrias do mundo do trabalho de hoje, que essa luz é que vai trazer a efetiva revolução na forma de se trabalhar. Essa é a mensagem. Eu Né? só queria complementar com uma outra visão, tá? E só reforçar primeiramente que os escritórios de contabilidade eles devem partir para um trabalho de conscientização muito forte, né? Porque hoje é comum a gente até ouvir dizer que o contador foi lá levar a folha de pagamento lá no mês seguinte e o cliente fala, oxe, você esqueceu de... O camaradinho aqui já começou o mês passado, você esqueceu de mudar na folha aí, mas você me avisou? Não, não avisou. Então, essa conscientização, gente, é muito importante. Não sei se tem muitos escritórios de contabilidade, mas tem a FENACOM aqui representada. E eu queria dar uma dica. Não sei se tem desenvolvedores de software. Tem. Tem desenvolvedores de software tem. aqui. Porque, gente, soluções de informática, gente, resolve muitos problemas. Muitos. Por exemplo, o José Maia falou sobre SST. O software, gente, deveria ter uma telinha, né, onde o prestador de serviço de saúde pudesse fazer o acesso em nome da empresa. Inclusive, o nosso sistema de procurações terá um perfil exclusivo para os eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, quer dizer, um evento de saúde e segurança do trabalho poderá ser enviado pelo médico. Obviamente que ele tem que ter uma procuração da empresa para fazê-lo em nome do próprio contribuinte, tá? E uma outra, o próprio cliente do escritório poderia ter algumas telas para ele alimentar algumas coisas. Isso, de certa forma, descentraliza um pouco, né? E passa um pouco a responsabilidade para o teu cliente, né? Eu sei que esse fórum não é aqui exclusivo para... não é para escritório de contabilidade, mas fica a dica. Fica a dica, acho que esse tipo de coisa deve ser até amplamente divulgado para que as empresas que estão desenvolvendo software tragam soluções cada vez melhores para que os senhores possam cumprir com as obrigações da melhor forma. Tem uma questão que eu acho que é importante aí, colocando também um pitaco aí, é que a postura em relação ao E-Social ela é diferente do que a gente vinha fazendo até então. E, portanto, eu tenho que pensar de um jeito novo. Esse, para mim, é o principal marco, o principal desafio do E-Social. Porque não adianta eu tentar, com os sistemas que eu tenho
hoje, ou com os sistemas que eu terei amanhã, ou que porventura já estejam preparados para o E-Social, e eu continuo fazendo os meus processos e as minhas rotinas da mesma forma como eu fazia há 5, 6, 10 anos atrás. Não vai funcionar, não vai funcionar mesmo. Por isso que eu acho que o desafio da capacitação das pessoas é muito desafiador aqui, tanto no processo interno, quanto na relação que tem a organização contábil em relação ao seu cliente, de fazer uma verdadeira doutrinação, né? O Clóvis falou antes aqui da árvore do conhecimento, eu achei fantástico, eu acho aqueles vídeos, estou olhando aqui porque o Donin está aqui representando a FENACOM, que é um grande prazer para a gente receber, e quando estávamos um dia lá em Brasília, inclusive, o Donin me mostrou antecipadamente assim, um croquis de como é que estava funcionando. É fantástico. Por quê? Porque não dá para chegar em todo mundo, chamar o cara para o lado e, olha, meu amigo, vem aqui que eu vou te ensinar como é que se faz. Não dá. Num projeto desse tamanho, não dá. Precisa usar a mídia digital, precisa fazer um treinamento remoto. Fala, Roberto. Nós temos um desafio gigante mesmo, independentemente se a empresa tem a terceirização dos seus serviços contábeis e trabalhistas ou não, que é justamente no caso do E-Social, que a informação nasce de forma distribuída. Ela nasce em locais físicos diferentes e muitas vezes em empresas diferentes. E é exatamente isso que eu estava falando anteriormente. Se você tem papéis diferentes, documentos diferentes em locais diferentes, obviamente você vai ter processos diferentes. E o desafio, eu vou traduzir para vocês exatamente o que está acontecendo no mundo hoje, é uma tecnologia, se você coloca o documento no scanner, um papel no scanner, ele sobe esse documento digitalizado para a nuvem, mas já trata a informação legível, gerando XML com base em todo o conteúdo daquele documento. E isso gera, obviamente, o lançamento contábil, no caso da contabilidade, e poderia gerar aquilo que a gente conversava no avião, né? Gerar imediatamente os eventos para o E-Social, ou pelo menos parte desses eventos, para ser completada posteriormente. Isso é o mundo touchless, né? Isso é inovação. E se a gente não caminhar para algo neste sentido, a gente vai conviver durante muito tempo ainda com um custo até maior do que era antes, né? Eu diria assim, que a sobrevivência vai ficar desafiadora. Porque o processo todo mudou e eu quero continuar usando chave de um cadeado num cadeado que agora só tem digitação de senha. Mas o que aí não vai funcionar, não tem jeito, não tem vai uma dar. figurinha, um cartoon que circula na internet que ilustra bem isso, o que está acontecendo em todas as empresas de uma forma geral, tirando vocês, obviamente, mas que são duas pessoas empurrando uma carroça com uma roda quadrada, né? Aí chega alguém com uma roda redonda e fala assim, gente, vamos trocar o quadrado pelo redondo? E as pessoas falam assim, não, agora eu não posso, que eu estou ocupado, eu estou trabalhando demais, eu não posso parar para revisar esse processo. Então, a gente precisa um pouco mais de um tempo para entender o que está acontecendo e mudar realmente o nosso modelo mental, o nosso paradigma, o nosso mindset. O mundo agora é um pouco diferente do que era no século passado. Essa eu acho que é a visão mais importante. É a percepção da mudança do paradigma. Há uma mudança de paradigma muito grande. Então, até quando a gente pensa assim, é colocar o pessoal para treinar, é o risco de ficar empurrando a roda quadrada. Porque, na realidade, mudou-se os paradigmas. O que a gente vai ter que fazer agora é, primeiro, perceber o que mudou, porque isso vai mudar a estrutura de poder na empresa. A importância das pessoas. Quem não tinha importância e quem tem importância. E a importância e o poder das relações entre as pessoas. O que era feito de uma maneira, você vai ter, no fundo, eu participei de uma palestra que eu dei, que eu acho que era bem mais voltada para a área de segurança e saúde. O maior público era de segurança e saúde. E o pessoal disse assim, depois de ver muita coisa, acho que agora a gente vai ser tratado com o devido respeito, vamos ser tão importantes quanto o pessoal da área do departamento pessoal. Eu sempre trabalhei, e o pessoal do departamento pessoal nunca foi respeitado como o pessoal da produção.
Sempre foi um pessoal que era relegado, se vire para fechar folha, se vire para fechar contabilidade também, mas era um pessoal, ou seja, e o pessoal de segurança e saúde, que cuida da saúde do trabalhador, era um que queria agora, achando, ou seja, a importância de cada profissional, a valorização do profissional contábil, a valorização do profissional de recursos humanos, departamento pessoal, e da área de segurança, agora vai ser outra, porque não é mais algo invisível aos olhos. O trabalho de cada um, e nesse sentido da mudança de paradigma, como bem colocou Roberto, é que a informação vai nascer lá e ela tem que se transformar, o registro vai se tornar digital ali, naquele momento. Essa é a grande mudança. Gente, eu sei que já estendeu bastante o assunto, mas eu gostaria de tranquilizá-los. Isso tudo parece até um terror, mas vejam que nós estamos eliminando, o Clóvis, acho que apresentou aqui ele disse transparência, mas é slide, né? Ele apresentou eliminação ou substituição de 14 obrigações. Precisamos nos adequar? Precisamos. Vale a pena a gente fazer sacrifício, tá? É uma mudança de paradigma. Normalmente, nós, seres humanos, gostamos de ficar numa zona de conforto, né? Aquilo que já estamos acostumados. Eu já ouvi contador falar, não, estou tão acostumado com a DIRF, com a GFIP, você vai tirar tudo isso de mim e vai botar esse troço novo? Gente, vamos modernizar, vale a pena, é redução de custo do Brasil, é bom para o país, é bom para o trabalhador, é bom para todos, gente. É a nova era. É isso aí. Chega a ser engraçado. Kruger, responda sim ou não. Com a entrada do E-Social e da EFD-REINF em janeiro de 2018, poderemos esperar a extinção da DIRF já a partir da implantação do E-Social e EFD-REINF? Sim ou não? Lá vem ele, depende. Impossível dizer sim ou não, né? GFIP, você nem perguntou, mas GFIP entrou E-Social. É que a pergunta só tinha a DIRF, ele não pensou eu não vou nem complicar a pergunta. Mas eu prefiro dar um contexto maior, tá? Ótimo. A GFIP, gente, a GFIP ela é automática, a substituição é imediata, tão logo entre o E-Social com a DCTF, tá? Ela é imediata. As duas, inclusive, não há possibilidade de convivência das duas, tá? A DIRF, gente, é algo assim que para a Receita Federal é assim um pouco mais complicado a gente fazer essa substituição imediata. E eu explico por quê. Hoje nós temos algo que funciona muito bem, que é o imposto de renda à pessoa física. Nós temos já tudo DIRF, aquele informe de rendimentos, e se nós mexermos nessa questão, substituindo imediatamente, sem nenhum teste, é muito perigoso para que o produto do imposto de renda à pessoa física pode sofrer um viés aí muito difícil para a Receita. Tá? Então, estamos prevendo um delay de pelo menos 6 meses, tá? Que pode ser de 6 meses a 1 ano, para a substituição da DIRF, para que as informações que serão coletadas pelo E-Social tenham qualidade suficiente para a substituição da DIRF sem susto e sem... Imagine vocês todos caindo numa malha fina, né, porque entrou um sistema novo, totalmente diferente, né, geraria um caos social no Brasil todo, gente. Tá? Então, é por uma questão de prudência. E outra, a DIRF, ela é feita uma vez por ano. A pergunta foi capciosa, né? Porque ninguém quis me perguntar da GFIP, ok? Então, eu acredito que os senhores terão que enviar ainda uma DIRF, umazinha, tá? Umazinha, ao mesmo tempo em que vai viger o E-Social. Bom, tem uma perguntinha técnica aqui em relação, eu quero aproveitar só para dar o nível de informação, que eu acho que ainda está um pouco não adequado. Será necessário informar o número da nota fiscal na REINF? Olha, gente, na REINF, quer responder? Vai informar o número da nota e mais um monte de coisa. Então, a pessoa está preocupada com o número da nota,
Eu acho que está precisando pegar lá, fazer o download lá no sítio do SPED, não é isso? Temos lá os manuais e o layout, e dar uma boa de uma estudada, porque o número da nota me parece ser um dos campos mais fáceis de serem preenchidos. Concorda comigo, Kruger? Você já respondeu, né? Não, eu só estou perguntando agora se tu Precisamos concorda. da Eu já fiz todo nota, esse discurso. precisamos do valor dela, o valor das retenções, né? 11% ou 3,5%. Só o número é pouco, né, gente? Né? Serviço prestado, enfim, né? Qual tipo de serviço prestado? É né? porque assim, tá meio em sequência, aqui tem várias desse tipo assim, né? Se vai ter isso, se vai ter aquilo, os impostos retidos vão estar na REINF. É para isso que ela foi criada, gente. Entendeu? Acredito, gente, já foi falado, inclusive hoje, que nós poderemos, num futuro breve, fazer simplificações na IFD-REINF, que mal acaba de nascer, e já vejo repetição de informação. Nota fiscal nós temos em outras escriturações. Nós temos a nota fiscal eletrônica, apesar de que a de serviços ainda é um projeto incipiente, está nascendo ainda, né? Então, acredito que essa questão da nota, ela poderá passar por aperfeiçoamentos futuros, né? Quando nós começarmos a fazer a integração entre os diversos módulos do SPED. Até tinha uma pergunta em relação a essa da nota fiscal eletrônica de serviços, né? Então, essa emissão da nota fiscal eletrônica de serviços, ela poderia suprimir o evento do prestador de serviço, porque tem lógica, né, Kruger? Sim, claro. É exatamente nessa linha que eu estou dizendo, né? A IFD-REINF já nasce, né, com esse viés aí de sofrer melhorias em breve, né? E por que hoje, gente, que cada módulozinho do SPED não está integrado entre si? Porque o SPED nasceu como pequenos projetos. Agora é que ele começa a ter essa visão de integração entre si. Tá? Começou a ficar maior e começou a ficar mais completo, né? Maia, sabe aquela perguntinha sobre ponto? Está aqui ela de novo. Tenho que fazê-la. Tu já me respondeu isso 85 vezes, mas... Mas é muito bom a gente esclarecer isso. É uma pergunta recorrente. A preocupação com... Se é que eu estou Nem precisa fazer a pergunta, ele já vai sair respondendo. A preocupação das empresas que fazem folha de pagamento de 26 a 25, ou de 21 a 20, ela tem uma preocupação muito grande, uma vez que a legislação não abona essa forma de conduta, uma vez que a CLT diz que o pagamento de salário deve ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, e que uma hora extra feita no dia 30 é salário, então essa hora extra deveria ser remunerada, deveria ser paga ao trabalhador até o 5º dia útil do mês subsequente. O E-Social vai trazer luz a isso também. Essa é uma das referências que eu faço a uma norma quase impossível de ser cumprida. Você pega uma empresa grande que tem que fechar a folha, você trabalha tudo, você não tem como fazer o cálculo. Então, essas empresas que fazem as suas folhas hoje dessa forma, de 26 a 25 ou de 21 a 20, vão conseguir fazer essas folhas da mesma forma, a partir do E-Social. O E-Social não vai impedir que você faça isso. E como bem colocou o Mauro, nessa implantação, sequer o E-Social vai saber que dia foram feitas aquelas horas extras. Na realidade, ele sabe que foram feitas tantas horas extras, mas não sabe quando foram feitas. Então, ele nem saberia. Claro que um fiscal pode chegar lá, abrir o livro de ponto e ver, puxa, está aqui, o Mauro trabalhou 2 horas extras no final do mês e não foi remunerado. Isso cabe um auto de infração. Cabe hoje? Hoje cabe. Alguém sabe? Eu vou perguntar de novo, vou fazer outra pergunta que eu gosto de interagir. Alguém aqui já foi autuado por isso? Ninguém foi autuado por isso. Ninguém vai ser autuado. Os fiscais não vão passar a autuar porque agora estão no E-Social. Essas informações. Não é por isso que vai mudar. Mas, para a infelicidade de poucos, de alguns, há um fiscal lá na Paraíba que autua. O colega autua. Alguns desses autos caem
porque as pessoas recorrem e dizem não é razoável, existe orientação. Não existe a lei é clara que tem que ser pago, mas há uma orientação jurisprudencial no TST que diz que isso não é razoável, assim, princípio do bom senso, da razoabilidade, e isso não cai. Ou seja, não é isso que vai mudar. O E-Social não impede que isso seja feito, que você faça a folha como você sempre fez. Também não vai impedir que esse fiscal da Paraíba autue. O E-Social não tem esse dom, porque quem faz isso é a lei. O fiscal deixa ele lá. Tá? Então, ele está lá, eu espero que hoje, talvez ele já esteja bem mais tranquilo e talvez não vá fazer nada disso. Ou seja, neste ponto, o E-Social não muda nada. Traz luz, sim, a uma legislação que é meio impossível de ser cumprida. Isso é um fato. Aproveitando, só fazer um esclarecimento. A gente estava falando aqui antes de nota fiscal, e nós estamos falando de nota fiscal que é alvo de retenção, que é o que se declara na REINF. Então, assim, eu acho que tem algumas perguntas aqui que estão... Talvez a gente não foi claro o suficiente, e assim, a nota fiscal que foi transmitida para a Secretaria da Receita Estadual é a de mercadoria, é a mercantil, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando só das notas fiscais de prestação de serviço, eletrônica ou não, daquele prestador de serviço, nota fiscal de serviços sujeito ao ISS da prefeitura. Tá? Então, podia ter dado alguma questão. Maia, mais uma para ti, que eu acho que tu é o cara para responder essa aqui. A pergunta é meio longa, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer rapidinho. Como enquadrar um colaborador que realiza atividades distintas, eu acho que com um enquadramento em um CBO? Por exemplo, caixa, o cara é frentista, por exemplo, frentista e também é caixa. Quando trabalhar na bomba, recebe insalubridade. Quando caixa, receberá quebra de caixa, proporcional aos dias trabalhados. Como informar no E-Social? Bom, eu acho que no E-Social dá para fazer as duas coisas, né? Mas, enfim, o Ministério do Trabalho fará comparação entre os caixas e os frentistas e validará as condições de trabalho? Será preciso criar cargos distintos? Ou ainda, qual seria o CBO? Eu imagino que deva ter CBO para frentista e para caixa. Né? Bom, até aí, ok. Mas agora o cara é caixa frentista. A hora ele está trabalhando no caixa e a hora ele está trabalhando na bomba. Vou enquadrar ele com que CBO? Essa pergunta passa por uma questão também, talvez mais complicada, que é aquela de mais de um vínculo com a empresa. Que eu estou pensando que a pessoa... 2 vínculos, eu acho que ela fez. Mas estamos falando de uma pessoa que tem um único vínculo e ela tem várias funções. Ela pode ser... Eu vou até trazer exemplos mais pitorescos de um vigilante que tem que limpar o cocô do cachorro, do cão de guarda. E ele diz... E a função dele também. Ele tem um cão de guarda que tem que tomar conta daquele estabelecimento durante a noite. E também é uma atribuição dele botar a comida do cachorro e limpar a sujeira do cachorro, certo? Isso são funções que ele tem. A tabela de CBO, essa classificação, que é feita com finalidade mera e unicamente estatística, para algumas estatísticas, a princípio, na própria norma do CBO, diz que não deve haver vinculações jurídicas ou efeitos jurídicos daquilo necessariamente. E o E-Social se abstém de fazer qualquer juízo de valor, não só com relação ao CBO, com relação às outras coisas. Você pode ter um vigilante, e nas funções que você vai descrever dele, quando for descrever as atividades que ele trabalha, está lá limpar cocô de cachorro. Tudo isso é possível se fazer, o E-Social não impede nada, você vai poder fazer nada. Com relação ao caso concreto, qual o CBO, eu não sou a pessoa adequada para lhe dizer isso, não vou ter essa informação, mas eu vou lhe dizer que o E-Social não muda nada no que você tem que fazer hoje. Eu acredito que é a função predominante daquele trabalhador. Se você não conseguir detectar essa predominância, em função da divisão lá que é feito, porque pode ser... Você deve adotar algum critério, seja pela remuneração, seja pela... Enfim. Mas o que é importante com relação ao E-Social é que ele não muda nada. A folha do E-Social vai ser totalmente aderente à folha que você faz hoje. Se hoje você já não pode colocar na RAIS
2 CBOs para o mesmo trabalhador, você vai continuar colocando só um da forma que faria. Não sei, talvez eu não tenha respondido a pergunta concreta, mas, em tese, o que significa que o E-Social não muda nada, você continua fazendo da mesma forma que faz hoje. Uhum. Eu acho que é mais uma daquelas que tem um mito por trás de que a gente... se o Ministério do Trabalho vai comparar se o cara está ganhando insalubridade por causa do CBO, por exemplo. Tanto né? quanto faz hoje, quando olha uma folha. Mas isso é malha, não é validação. Não vai ter nenhum impedimento. Se eu coloco isso, implica que ele vai ter insalubridade. Não, você pode dizer que ele trabalha como frentista, que teria direito a uma insalubridade, e se você vai pagar ou não, você vai colocar lá. Agora, tudo isso vai ficar muito claro. Mas não é o E-Social que vai fazer essa vinculação, nada. As pessoas vão fazer ou não, e vão cair em malha ou não. Quer falar alguma coisa? Eu sempre gosto de usar, quando eu dou alguns exemplos, porque também já caí em algumas tentações de pensar que monstros existem, mas é comparar com a contabilidade. A contabilidade vai lá e registra o fato. No E-Social, e na REINF também, mas especificamente no E-Social, eu vou lá e registro o fato, num cartório. O que depois o Ministério do Trabalho vai fazer, o que a Receita vai fazer, cai no processo de auditoria que é feito hoje, ou que, claro, vai mudar, até vai ser aperfeiçoado, e sim, claro que vai ter um manancial de informações mais rico. Eu acho que vai, com certeza. E que as incoerências vão emergir e vão saltar aos olhos. Como pode ser isso aqui? E todos os efeitos desses registros, desse fato. Por isso que eu digo, a melhor definição, o melhor conceito do que é o E-Social é uma nova forma de registro dos eventos trabalhistas. Por que ela é melhor? Porque ela é mais simples, porque ela é mais completa, porque ela permite com que se façam todos esses batimentos. É isso aí. Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que o público em geral, os contribuintes, empregadores, eles pegam muito essa questão. Eu vejo pouco elogio. Mas isso é coisa boa, gente. Só pega lá, não, mas agora os órgãos fiscalizadores vão ter um manancial. Estamos ferrados. Que isso, gente? Isso aqui é redução de custo do Brasil. Já falei uma vez, repito, gente. Só tem coisa boa no E-Social. Se vocês estão com esse receio todo, acho que vocês estão realmente fazendo a coisa errada hoje. E a lei está para ser cumprida. Agora, eu só consigo ver, eu sou suspeito para dizer, eu só consigo ver coisas boas no E-Social. Eu não consigo ver esses fantasmas todos, porque a situação não muda absolutamente nada. Exatamente como é hoje, vai continuar com o E-Social. No caso da FD REINF, por exemplo, aquilo que se faz hoje numa DIRF, a gente vai fazer 12 vezes. Concordamos? No E-Social também em relação às retenções lá do imposto de renda da pessoa física. Isso é bom ou é ruim, Kruger? Eu acho ótimo. Vejam que em janeiro, as informações que você tem em janeiro, você tem que guardá-las em algum lugar o ano todo para você prestar essa informação só, acho que é fevereiro do ano seguinte. Quem me ajuda? Acho que é fevereiro do ano seguinte. Fevereiro. Gente, não é muito melhor já despachar aquilo lá, ficar livre daquilo logo? Por que ficar segurando? Vai que dá um incêndio na tua empresa, entra água, o rato come seu computador. Você perdeu a informação. Gente, a ideia do E-Social e da IFD REINF é trazer as informações, transmitir as informações próximos dos fatos geradores. Esta é a grande ideia. Hoje nós temos DIRF, GFIP e as informações são prestadas em ambas, não batem. Não batem. Exatamente por isso. Uma é prestada logo após a sua ocorrência, que é o caso da GFIP. DIRF não, você represa lá janeiro, fevereiro, vai juntando para depois entregar tudo. Gente, quando pegamos hoje para comparar, não bate nada. Eu acredito que com a RAIS e o CAGED é a mesma coisa. A RAIS é anual, CAGED mensal. A hora que você bota um ano de CAGED com a respectiva RAIS, não bate nada. Por que isso?
Gente, a vantagem que eu vejo é grande. Você tem a informação, se livra dela, já despacha. A tua obrigação para com aqueles fatos está cumprida. Eu sei que nosso tempo está se esgotando, eu só vou fazer uma observação quanto a isso que se Fica à falou, vontade. porque houve, inclusive, publicação em alguns sites com relação a essa comparação. Eu acho muito perigosa dizer isso. Não, o DCTF que você faz uma vez vai passar a fazer 12. Não, você vai passar a fazer tudo o que fazia de uma vez, dividido. Mas não é a impressão de que aumentam as obrigações. Ou seja, alguém veio dizer para nós, eu li isso, eu não cheguei a responder no site, mas a dizer, não, eu quero entender essa nova obrigação que vocês estão substituindo o RAS, CAGED, tal, pelo E-Social. Na realidade, o E-Social tem 45 eventos, então vocês estão substituindo 14 por 45, é isso mesmo? Aí eu digo, não, se você quer fazer essa conta, eu vou fazer essa conta com você sobre a RAS. A RAS, então, são 132 obrigações. Se você quiser raciocinar assim. E eu estou trocando também pelos 14 da E-Social. A GFIP são tantas obrigações. E a DIRF são tantas. Se a gente for separar assim, ou seja, não, há uma efetiva redução e se vê com muita clareza quando você vê o número de redundâncias que a gente cortou. Essa é uma coisa muito diferente. Não confundamos, há sim uma simplificação e uma redução muito grande do número de informações. Isso é um debate que ele enfim, não vou dizer que é o gosto do freguês, mas é o mesmo caso da ECF, por exemplo. Minha posição pessoal eu defendo que faça apuração do imposto de renda no sistema, como falei aqui, para depois fazer a ECF uma vez por ano. Mas quem guarda é o sistema lá, porque eu não tenho como mandar isso antecipadamente, mas se eu pudesse, eu faria 1/12 do trabalho. Enfim. Eu posso completar com Pode. nesse ponto de simplificação? O Maia até comentou, são 44 eventos. Eu vou dizer que esses eventos não são nenhum. Aí vocês vão falar, um passe de mágica? Pois é. Vamos comparar a situação atual com o que nós esperamos. A situação atual você, para cumprir com as suas obrigações hoje, você precisa do quê? Baixar RAIS, lá do site do Ministério do Trabalho, baixar o sistema do CAGED, lá na Receita baixar o da DIRF e lá no da Caixa baixar o CFIP, ok? Vocês têm que fazer o download, instalar nos seus computadores, ok? E você precisa ainda de um quinto. Qual é esse quinto? O sistema de vocês. Esses 4 sozinhos não funcionam, porque o quinto, o que ele faz? Ele gera arquivos para todos, para ser importado em cada um deles depois. Olha a nova situação. E olha que esses eventos 44 não são nada. Você faz uma admissão. Hoje. Não, com E-Social, já. Agora, ainda na situação atual, você tem gerar lá cada arquivo, né, e importar na RAIS, outro no CAGED, não é isso que vocês fazem? É isso ou não? Sim. Bom, com o E-Social, como é que vai funcionar, gente? Vocês só precisam do sistema de vocês e nada mais. Cadê os 44 eventos? Por isso que a solução de informática tem que ser muito bem construída, tá? Então, você faz uma admissão, por exemplo. O que você tem que fazer hoje? Gerar um arquivo lá e importar no CAGED. Quando você estiver no E-Social, gente, você vai preencher os dados daquela admissão no teu sistema. E eu gosto até de brincar que você aperta um botãozinho lá no final. Qual é esse botãozinho? Quem brinca comigo aí? É o botão OK? Ou concluir ou fechar? A sua obrigação estará cumprida. Você precisou gerar um arquivo para ser importado lá no CAGED? Precisou? Não. Cadê os 44 eventos? Você faz sua folha de pagamento hoje. O que você tem que fazer depois? Gerar um arquivo para importar na DIRF, aliás, na GFIP, e depois consolidar o do ano para depois gerar o da DIRF, ok? Com o E-Social, você gera a tua folha e clica num botãozinho lá, transmitir para o E-Social. Cadê os 44 eventos? Gente, é muita simplificação que nós estamos trazendo com o E-Social. Não, esses 44 eventos, isso aí é para o desenvolvedor de informática, porque vocês, como usuário, não vão nem saber que tem esses 44 eventos.
Eu queria passar essa... Roberto, queria um minuto? Então, sobre a eficácia, eficiência, redução, simplificação, eu vou deixar para o momento adequado, que a minha apresentação é toda sobre isso, mas eu tenho uma questão muito importante para vocês, que é o seguinte: quantos aqui são de escritórios contábeis? Por favor, deixa eu ver. Quantos são da área de recursos humanos e correlatos? Então, o que aconteceu, o que está acontecendo exatamente nesse momento com as organizações contábeis, é que se aquelas que se propõem a só entregar obrigações das DAF, GPS, Recife de Prolabora, etc., estão caindo numa competição por preço severa, tendo sites oferecendo isso por R$50, e amanhã por R$25, e amanhã por R$19, e amanhã por R$9,90, depois de graça, depois eu vou pagar. Então, a mesma coisa vai acontecer com a área de recursos humanos. Se vocês esperam só entregar obrigações, esse processo será também uberizado. Uberizado. O processo é de proximidade consultiva. Vocês precisam fazer o que está acontecendo agora com as organizações contábeis, se tornando realmente algo próximo de quem toma as decisões. E isso é um caminho inevitável. Gente, nosso tempo esgotou. Agradeço muito, muito também pela plateia. Por favor, nós queremos agradecer, a salva de palmas.